Fala moçada, beleza? Estamos aqui hoje com mais uma versão do One Break Podcast, Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá pessoal, Thiago, mais uma vez aqui no One Break Podcast, onde nós vamos bater um papo que a galera já sabe sobre carreira, sobre vida e tudo mais. Exatamente, hoje a gente tem um convidado especial, né, Chicão? Explorando mais uma vertente do mundo corporativo, né? E nunca falamos desse assunto aqui, né? Então, e é um assunto agradável, eu acho que vai trazer muita curiosidade. O nosso convidado tem muito para acrescentar aqui no programa e ele é vice-presidente da IMG, Thiago. Isso aí, nosso amigo Evandro. Evandro, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Que isso, cara, Legal. prazer é o nosso. Cara, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte. Uma pergunta que o Chico sempre costuma fazer aqui para os convidados. Quando você era o Evandrinho, você gostaria de entrar no mundo do marketing? Como que foi isso para você? Na verdade, quando eu era o Evandrinho, eu cheguei a cogitar a possibilidade de ser dentista. Aí a minha mãe, aos 16 anos, me sugeriu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, que era um sonho dela, que infelizmente ela não pôde fazer e que ela realizou através dos filhos, porque fui eu e depois foram meus outros 3 irmãos também. Show. Lá no intercâmbio, eu descobri que eu seria um péssimo dentista e foi aí que a orientadora da escola, ao me ver colocando e trabalhando, eu comprei uma câmera, aquelas pequenininhas, muito antes do que temos hoje, né? Estamos falando aí de 25, 27 anos atrás. Eu usava essa câmera justamente para poder gravar as coisas e mandar para os meus pais pelo correio, né? Para que eles pudessem acompanhar um pouco do que eu estava fazendo lá. E aí a orientadora, percebendo isso, me sugeriu que no segundo semestre fizesse uma aula que se chamava Media Technology. Falei, olha, mas o que é isso, né? Ela falou, faz o seguinte, faz 2 ou 3 aulas. Se você achar que isso não é, a gente vai achar alguma outra coisa. E se você gostar, você toca e faz o semestre. Na segunda aula, a professora veio e falou, olha, então a partir da semana que vem a gente entrega um programa semanal para a TV comunitária. Já te deu uma resposta. Eu falei, opa, gostei. Né? E aí você tinha quantos anos nessa época? época? Tinha 16 anos, né? Eu estava fazendo high school lá, era aquele ano de intercâmbio. Sim. Entre o segundo e terceiro colegial aqui. E aí eu voltei pro Brasil e falei, mãe, dentista, esquece, eu sei o que eu quero. Aí ela, beleza, o que você quer? Eu falei, então, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como chama, né? Aí. Então, assim, eu sei que não é jornalismo e eu sei que não é publicidade. Eu falei, deve ter alguma coisa aí no meio. E como descobrir isso, né? Porque... E aí, então, foi que eu fui até o CIE, aquele Centro de Integração Empresa-Escola. Cheguei lá, recebi uma pasta que devia ter, sei lá, 600 páginas com todas as profissões em ordem alfabética, até que eu achei a faculdade de rádio e televisão, né? Então eu falei, olha, beleza, é isso aqui, é rádio e televisão. E aí lá mesmo eles nos orientaram, fui visitar a TV Cultura, depois minha mãe conhecia uma pessoa no SBT, fui visitar o SBT, e ali eu comecei a perceber que eu falei, pô, é isso mesmo, né? Então fui, prestei vestibular, entrei na faculdade, e aí comecei a trabalhar na área, mas sempre com um objetivo, né? Quando eu descobri o que eu queria, eu coloquei na minha cabeça, primeiro, eu quero trabalhar com esporte. E segundo, eu quero estar presente, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero estar presente em uma Copa do Mundo e em uma Olimpíada. Arrojado, hein, cara? Então, foi esse o meu começo e o meu objetivo. Interessante, né? Porque é uma determinação logo cedo, né?
de já identificar assim, eu gosto, eu quero e almejando algo bem longe ainda, né? Sim, Porque, sim. Não, olha, imagina naquela época. não, é fantástico. E o CIE te ajudou, porque é ali que, de Sim, certa com forma, certeza. te encaminhou Com certeza. Né, que interessante também. Foi Mesmo ali que eu descobri que, naquela época, nós estamos falando de 93, né? Naquela época, essa profissão de rádio e televisão, a faculdade de rádio e televisão, ela não tinha o tamanho que ela tem hoje. Eram pouquíssimas as faculdades que ofereciam esse curso. Sim. Né? Então tem mais essa ainda, não era todo lugar que se achava. Então foi por isso que foi mais difícil. Mas... E que legal também você ter na sua casa, no caso da sua mãe, né? os pais incentivando, né, te empurrando ali por um caminho para você descobrir e tal, porque... Nunca meu pai é engenheiro e minha mãe era formada em letras. Em nenhum momento houve pressão, segue aqui, segue ali. Não, é isso que você quer? É isso que vai dar certo na sua vida? Vai. Porque geralmente o pai quer, ou não empurra, mas ele às vezes encaminha, né? Você, não, olha, engenheiro, paga bem, tem vários empregos, começa essa questão familiar e discutir possibilidades, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente ouve em qualquer lugar. Se você trabalha com o que você gosta, você não trabalha nenhum dia na sua vida, né? Você vai fazer o que você gosta e isso vai lá na frente vai chegar aonde você quer. Foi aí que você entendeu que a tua praia era o backstage. Não, sempre o meu desejo era o backstage. Eu nunca tive nenhum desejo em aparecer em frente de câmera, em ser apresentador. Até tive uma oportunidade lá atrás, no meu primeiro emprego em televisão, foi no Canal Rural, que eu era operador de VT no Canal Rural, logo no lançamento, em 96. E ali me convidaram para apresentar um programa. A equipe falou, Evandro, pô, você fala bem, a gente acha que seria legal para você fazer. Eu falei, ué, tudo bem. No fim... Top. No fim, não, preferimos que seja um jornalista, porque beleza, toca a bola que a minha vida não vai parar aqui. Então, eu tive essa oportunidade, mas não é uma coisa que eu quis seguir, não. Entendi. É porque quando, acho que tá ligado ao perfil, né? Você, a partir do momento que você pensou em trabalhar ali no backstage, eu imagino que a visão de olhar as coisas por trás, né, de fazer o evento acontecer, deve ser algo assim... A parte técnica que te ajuda, né, que funciona, você saber o que botão é aquele, que isso aqui vai acontecer. Isso, eu acho que cada passo que você dá na carreira, ele vai te ajudar de uma forma ou de outra. Eu cometi erros na minha carreira que eu lá atrás cometi e hoje eu uso esses erros de alguma forma para me ajudar em alguma coisa, né? Eu tive opções ou eu tomei decisões na minha vida lá atrás que eu me arrependi de várias delas. Só que ao mesmo tempo eu também consigo entender e perceber que essas decisões erradas também me ajudam hoje, né? Então hoje numa negociação de contrato, numa negociação de conteúdo, eu consigo utilizar coisas que eu aprendi, que eu apanhei lá atrás, que eu errei lá atrás, para hoje isso não voltar a acontecer. Filtrar, né, o que é bom, o que é ruim e usar aquilo para você no futuro. Exato. Não tem sucesso sem erro. Não existe facilidade, né? Sem dúvida. Você é o caminho que a gente vai buscar, lógico, acertando, errando e vai seguindo a sua vida profissional e a pessoal e tudo mais, né? E aí como é que você desenrolou a sua carreira? Porque você aprendeu bastante, viu ali cada vez mais que esse mundo te pertencia. Falei, pô, agora vai. Quando você sentiu assim, olha... isso mesmo. Assim, eu gostei muito de tudo que eu fiz no Canal Rural. Ali dentro eu aprendi muito da parte técnica, mas eu sabia que o meu mundo não era esse. O meu mundo era o mundo de produção, né? De atuar nos bastidores, de fazer as coisas acontecerem, de viabilizar coisas para que alguém aparecesse no ar, para que algum projeto, alguma coisa fosse acontecer baseado no meu trabalho. E aí foi que eu fui para HBO em 97, né? E lá eu comecei a trabalhar na área de produção de chamadas da HBO, e sempre com o objetivo de trabalhar com esporte. Né? O esporte em geral, algum específico? O esporte em geral. Eu sempre quis ter como
sempre quis atuar, né, naquele momento, então, em 97, 98. Nós já tínhamos a ESPN, né, funcionando no Brasil, já tínhamos o Sport TV funcionando no Brasil e o Band Esportes que veio a nascer em 2002. Então, e fora isso a gente tinha as TVs abertas, né, a Band que tinha o Show do Esporte, que tinha a faixa nobre do esporte e tudo mais. Então eu sempre coloquei que era esse o meu nicho, né, o foco que eu queria trabalhar. E aí lá na HBO todo mundo sabia que eu queria trabalhar com esporte. E a HBO nos Estados Unidos tinha uma faixa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque o boxe é muito forte na América Latina, eles tinham uma faixa noturna de boxe, todos os sábados. E aí resolveram testar essa faixa noturna no Brasil. Então, quem vai fazer? Põe o Evandro é o cara do esporte, manda ele. Falei, beleza. Então eu fui para Las Vegas fazer uma luta de boxe e naquela época a gente contratou o Alexandre Santos, que era narrador da Bandeirantes. Né? Como era o canal fechado, tal, a Bandeirantes autorizou naquele momento e foi aí que eu conheci o Alexandre. Então a gente foi para Las Vegas fazer uma luta, depois fomos para Miami fazer uma luta. Acho que foram 3, eu não lembro onde foi a terceira. E aí eu virei amigo do Alexandre. Mas quando você fala assim, eu fui lá fazer o evento, a gente, o que é esse fazer o evento? Usa assim? aquele crachazinho com a sua foto Isso, e pode entrar em todo quanto é não, lugar? não, nesses Meu da sonho HBO, esse, velho. nesses de luta não, porque era um processo muito simples, a gente chegava, já tinha uma mesa montada, né, com o microfone dele e do comentarista, e eu tava ali muito mais para auxiliar, olha, deu problema, precisa de água, precisa de alguma coisa, eu tava ali para ajudar. Eu vim fazer eventos mesmo mais para frente quando eu comecei a trabalhar na Band. Então, eu conheci o Alexandre, fiquei amigo dele, a gente passou a se encontrar, a gente saía para almoçar, e aí ele falou, Evandro, você tem que ir para Bandeirantes. Falava, Alexandre, mas não, você tem que ir, eu quero você lá, eu vou dar um jeito, eu vou ligar para alguém, eu vou pedir. E foi nesse papo com ele, aí ele teve um derrame, eu fui visitá-lo na casa dele, ele, graças a Deus, não teve nenhuma sequela, né, a mais, porque ele tem a paralisia infantil, mas do derrame ele não teve sequela, e aí ele bateu no papo, ele pegou o telefone e ligou na Bandeirantes. Não, eu preciso indicar um menino aí, põe ele aí, ele precisa fazer alguma coisa aí. E caí dentro da Bandeirantes. Rolou. Né? Caí dentro da Bandeirantes ali, né, por conta da HBO, por conta disso tal, aconteceu. E aí eu entrei como coordenador de eventos internacionais, por falar inglês, eu entrei como coordenador de eventos internacionais da TV aberta, da Band, né, canal aberto. E aí o meu trabalho ali era coordenar a recepção de satélite dos jogos, na época eram do Campeonato Espanhol, que não chamava ainda La Liga, a gente ainda não tinha a marca La Liga tão forte quanto a gente tem hoje. No meu primeiro final de semana, eu dei muita sorte, porque a gente ia transmitir o jogo do Real Madrid e o jogo do Barcelona. Eu dei muita sorte porque a gente ia transmitir o VT no domingo e os jogos foram no sábado. Porque eu perdi o primeiro tempo dos 2 jogos porque a gente não conseguia acertar a configuração dos receptores. Isso aí faz parte das histórias das... Exatamente. Então assim, eu dei sorte porque se fosse ao vivo talvez eu tivesse perdido emprego. Mas como era VT no dia seguinte, deu tempo de ligar para a Espanha e pedir pelo amor de Deus para depois do jogo o cara me gerar o primeiro tempo inteiro de novo. Né? Então... A sorte tem que ter sempre também, né? Senão hoje a gente estaria com um dentista aqui. Provavelmente, exatamente. Provavelmente eu teria que ter abortado. E agora a gente sabe que talvez ia sofrer na cadeira desse dentista aí. Eu esqueci a anestesia? Pô, foi mal, cara. Então, e aí, durante um ano, o meu trabalho era esse, era coordenar com a Espanha, a gente precisa desses jogos, no final de semana eu tá lá para receber os jogos. Eu lembro que era meio que reprise mesmo, só que era a única coisa que a gente tinha aqui, exato, né? Não tinha outra coisa. A gente dependia muito, naquele momento, pra Band, a gente dependia muito do horário que era
acertado o jogo na Espanha. Sim. Então, se o jogo do Real Madrid era no domingo, que caberia dentro da programação esportiva, ótimo, Beleza. faz ao vivo. Ah, não, o jogo... Também não ia colocar um jogo de 19º contra o 16º só porque era ao vivo. Sim. Era melhor botar o VT do Real Madrid. Ô, Evandro, e nessa situação, eu imagino assim, o estresse ou o medo quando você não perdeu o primeiro tempo, essas situações que você está falando aí, porque a pressão dos superchefes, sei lá quem em cima, né? Tinha um monte. Não, você já pensou, acho que sim, em casa ficar preocupado, nossa, agora não consegui, ou o sinal não consegui, não vai ter, não vai passar, como é que vai ser isso? Já era. Não, tem. O meu, assim, eu suava, o ar-condicionado gelado e eu suando frio, porque eu falava, e agora? O que vai acontecer? Os caras vão ligar para o Alexandre e falar assim, pô, excelente indicação. Né? Então, assim, mas assim, aí eu comecei a aprender. Então, a gente tinha os técnicos que entendiam muito do equipamento. Só que a gente tinha do outro lado gente que só falava inglês ou espanhol que os técnicos não falavam. Então ficava eu no meio do caminho para tentar traduzir, né? Porque assim, uma coisa é hoje que eu conheço os termos técnicos em inglês e português Sim. e consigo dizer pro cara, é isso aqui ou é aquilo. Naquela época que eu estava começando, o cara falou isso aqui, te faz algum sentido? Ah, não sei. Então foi esse o perrengue que a gente passou nesse primeiro momento, né? Mas assim, houve sempre um trabalho pensando em vamos fazer, vamos entregar. Então eu nunca desisti de nada, né? Eu, em 2003, eu cheguei a pedir demissão da Band, né? E eu tive uma pessoa lá dentro, que infelizmente já faleceu, o Juca Silveira, que falou, não, você não vai pedir demissão. Eu entendo o que você quer. Me dá um tempo. E aí foi que ele me transferiu para o Band Esportes. Que importante ele foi, Sem né, dúvida, cara? E sem dúvida. Na vida da gente, essas pessoas aparecem para ajustar, para te apoiar, né? Sem Como dúvida. também, obviamente, aparecem os outros para puxar teu tapete. Tem. Opa, com certeza. Uma coisa que está me chamando a atenção, Evandro, que você meio que pegou o começo disso tudo também, né, cara? Trazer o esporte, né, que seja espanhol aqui, sem muita expressão, né, colocar e não colocar ao vivo e fazer uma gravação. É tipo o começo de tudo, né, cara? Meio que eu peguei... O mato tava gigante, Eu peguei um momento que a gente já conseguia trocar e-mails, né? E assim, eu imagino as dificuldades que as pessoas que fizeram isso antes do e-mail, até antes do fax existir, as dificuldades que não se tinha para poder colocar um evento no ar. Nossa, imagino. Né? Então, assim, a evolução da tecnologia ajudou muito. Ajudou muito, sem dúvida. Então, assim, quando o Juca me transferiu, então, para o Band Esportes, e que aí eu comecei a falar, beleza, né? Veio logo depois a minha primeira frustração, porque chegaram a me, entre aspas, convocar para o Pan-Americano de Santo Domingo em 2003, né? Que foi acho que julho de 2003, e eu acabei não indo. Né? Eu falei, tava aí o meu primeiro passo para onde eu queria chegar. Mas só, peraí, você se prometeu a Olimpíadas e Copa do Mundo. Mas eu sabia que eu precisava de um passinho antes. Não, e ó, eu acho que isso é importante de deixar muito claro, né? Porque depois que eu virei diretor do Band Esportes, que eu tava ali liderando projetos gigantes de Copa, de Olimpíada, de outras coisas tantas, eu entrevistava meninos que estavam ali querendo começar e o cara, não, eu vou pra Copa, não. Eu falei, calma, que antes de ir pra Copa do Mundo, você tem que fazer um evento de boxe em Santo André, você tem que fazer um evento da Série A2 do Campeonato Paulista e tomar chuva lá em Sorocaba. Torcer para o chuveiro funcionar. Então, assim, você tem que passar por uma série de situações, não é assim, entrei, sentei na janelinha, beleza, agora vou pra Copa do Mundo. Né? Não é assim. Você tem que merecer isso e você tem que trabalhar. Porque para ir para a Copa do Mundo, você pode convocar qualquer um que o cara quer ir. Agora falar, precisa fazer um evento lá
Em Pirapora, sei lá, Não, acabou. O cara, não, tô contundido, não posso ir. É aquela coisa. Você Então, deu um exemplo do A2 do Paulista, cara, e eu e o Chico a gente trabalhou na Red Bull, né? E a Red Bull inaugurou o time quando, Chicão? Foi em 2007? 2007. E aí, Se eu não me engano, 2007. 7 ou 8. E aí, cara, a gente ia pra todos esses jogos, cara. E ia assim, ó, eu e o Chico ia em todos que você imaginar. Nós acompanhamos a 2, que a gente chamava de 4, né? A 3, a 2. Cara, era inacreditável, assim. E a gente ia pra estádio, é o que você falou, que não tinha condição, cara. exato. E aí a Red Bull, por né, ter uma condição melhor, né, no mercado, ela levava um médico dela que tinha que socorrer o cara, inclusive, lembra, Chicão? Isso é muito comum, né? Não, e era passar perrengue, cara. A gente ia e nós passávamos como torcedor, Mas cara. é o que eu falo. Você ir para um evento como uma Copa do Mundo, você ir para uma 500 milhas de Indianápolis, que eu fui para 10 500 milhas, Nossa Senhora. é muito fácil. Só que por que é muito fácil? Porque você já passou perrengue lá atrás. Sim, sim. Você já passou todos os problemas possíveis e imaginários. Então, a hora que você chega num evento Te desse dá punch, tamanho, né? você tem mais bagagem para poder dizer e tomar decisões e poder fazer. Vamos por aqui ou vamos por ali. Né? Você vai direto, esquece. Você vai apanhar, você vai tropeçar e o tombo é maior, né? E o tombo é bem maior. E a primeira Copa que você fez, que realmente chegou? Putz, a primeira Copa. O primeiro grande evento, então, que eu fiz foram as 500 milhas de Indianápolis em 2004. Você que trouxe elas para o Brasil? Não. Na época, houve um acordo entre a Fórmula Indy e a Band. E aí, de novo, o intercâmbio me ajudando. Quem fala inglês? Então, vai lá o Evandro e vai fazer. Que e aí, importante, assim, né? Que importante fazer. Foi a... Quantos anos foram? O quê? De 500 milhas? Não, de intercâmbio. Um ano. Um ano. Eu fiz de agosto de 92 a julho de 93. Show. Foi esse período que eu fiquei lá nos E Estados a língua Unidos. te deu várias oportunidades, Sem cara. dúvida. Sem dúvida. Então aí Obviamente eu fui... que conta com a sua capacidade, né? Sem Mas dúvidas, a língua foi o primeiro fator. Sim. Porque... A seleção, né? Vai ser o Evandro. Putz, calhou, aí você é competente. Aí chega lá e eu falei, beleza, e agora? Né? E me deram uma pessoa que já morava lá, que tinha trabalhado com o Luciano do Vale na primeira passagem da Fórmula Indy pela Bandeirantes, lá na década de 90. E esse cara começou a me dar um apoio. Falou, Evandro, vamos por aqui, vamos por ali e tal. E aí, a primeira corrida, eu fiz em cima dele. Falei, beleza, tô confiando em você, vamos embora, né? E aí eu sempre fui um cara muito organizado com questão de orçamento, questão de planejamento e tudo mais. Então, a empresa confiava muito em mim nessa questão e falou, então você vai fazer de acordo com o que você tem aí no papel. E eu não deixei passar uma vírgula do que eu tinha planejado, exatamente, né? E aí, a partir daí, eu comecei a falar, peraí, então agora eu vou mudar. Agora eu vou começar a dar um pouco mais a minha cara disso. E aí, para os anos seguintes, então eu fiz de 2004 a 2011. 2004 a 2011 eu ia como o principal executivo para colocar no ar as 500 milhas de Indianápolis. Já, com crachazinho, com acesso a tudo, com tudo. E esse era bom porque a gente tinha moral lá. Mas mesmo assim, dominando o idioma, mas está nos Estados Unidos, numa corrida que é deles, né? Você é mais um gringo ali, né? A questão de ser gringo não é o problema. A questão é ser gringo e querer fazer diferente. E não é fazer diferente por fazer diferente. É porque a forma da televisão americana trabalhar e a forma da televisão brasileira trabalhar são muito diferentes. Culturais também. Culturais. Então a forma que eu queria montar o caminhão, aonde eu queria, os monitores que a gente tinha, onde eu queria cada coisa. A planilha de comunicação, então eu queria que o narrador pudesse falar comigo no caminhão.
Aí eles falavam, não, mas isso não existe, isso Tá não maluco? pode, não acontece. Falei, pode não acontecer aqui. No Brasil isso é essencial, né? E eu só consegui convencê-los depois sei lá, porque eu fiz 500 milhas e fiz mais 30, 40 corridas Sim. aleatórias. Miami, Chicago, São Petersburgo, Sonoma na Califórnia, Dallas, fizemos um monte. Então, depois de 10 corridas que os caras falaram, bom, nós vamos ter que fazer do jeito que ele tá pedindo, né? Eu desenhei. Falei, ó, é isso aqui que eu quero. Eu desenhei bonitinho, fiz todo um... E falei, ó, tá aqui. Modelo Evandro. Arrumaram um engenheiro americano. Então, agora, este engenheiro vai cuidar de vocês. Tá. Falei, beleza. Então, eu não falava com mais ninguém. Eu falava com o engenheiro pegou a nossa manha também. Sim. Aí a gente pedia as coisas... Rapidamente ele... Abrasileirou. Abrasileirou, exatamente. E rapidinho ele também começou a colaborar com a gente muito mais. Então, assim, não, você só tem direito a ter 2 câmeras in-car, né? Que é a câmera que fica na cabeça aqui do piloto. Eu falava, não, mas eu preciso de todas. Aí eu brigando e o cara olhava pra mim e fazia assim... Take it easy. Calma. Eu falei, tá bom. A hora que eu entrava no caminhão, estavam todas as câmeras lá colocadas do jeito que a gente precisava, bonitinho. Então, você vai... Porque eu acho que se você demonstrar confiança com o que você está Sim, fazendo, porque sim. o americano, você sabe melhor do que eu, gosta do bem feito, né? Gosta da melhor qualidade possível. Exato. Né? Então, depois que ele vê que realmente o modelo Evandro tá bom e funcionando, aí... Eles não aceitavam assim, beleza, então a gente vai usar o seu caminhão do jeito que tá para um americano. Esquece, não vai funcionar. Sim. Porque os americanos não estão acostumados a trabalhar dessa forma. Sim, né? eles são mais padronizados, Exato. né, cara? Não é só isso. É realmente a forma de trabalho. Né? Cultural, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma função que é o diretor de TV, que é ele ali que tá cortando, que senta e que faz e que, ok. Lá nos Estados Unidos, você tem uma pessoa para apertar os botões e você tem um cara do lado dele, que é o diretor, que vai cantando. Então, você vai para a câmera 3 agora você vai para a câmera 8, agora você vai para a câmera... Então, você cria outras funções, você tem funções diferentes, coisas diferentes. Entendi. Né? Então, aos poucos, você vai criando o seu negócio. E são essas as dificuldades que você tem quando você vai fazer eventos em qualquer parte do mundo. Não é só nos Estados Unidos. Né? Então, voltando à sua pergunta, o meu primeiro grande evento foi as 500 milhas em maio. E em agosto de 2004, eu fui para a Olimpíada de Atenas. As Olimpíadas vieram antes da Copa. Exato. Né? No meu calendário profissional, eu comecei pela Olimpíada. E aí, eu fui para a Olimpíada de Atenas como um faz tudo. Evandro, precisa buscar o Silvio Luiz no aeroporto. Vamos buscar o Silvio Luiz no aeroporto. Silvio, lá a gente não ficou em hotéis, a gente alugou casas. Silvio, a sua casa é aqui no 3º andar. A hora que eu cheguei, eu falei, ué, cadê o elevador? Não tinha elevador. Aí sobe, catei a mala dele, uma mala de 1 mês e meio, botei nas costas e vamos embora. Subi os 3 andares para levar a mala do Silvio lá em cima. Né? Tivemos uma pessoa que acabou sofrendo um acidente, a polícia prendeu. 4h30 da manhã, me liga, Evandro, vai resolver. Aí toca, vai pra delegacia. Você era um amigão vai da da delegacia e vai resolver. E, ao mesmo tempo, precisa de alguém do lado do... Era o Carlos Nascimento e o Álvaro José, acho que eram os dois. Precisa ter alguém do lado deles na abertura da Olimpíada. Não tem problema, vou eu. Evandro, isso... Assim, nesse teu business é isso, mas serve para todos os business, né? Porque no mundo corporativo, quando a gente tem um trabalho, alguma coisa, pelo menos na empresa que eu trabalhei, você é o dono daquele negócio, você tem que fazer acontecer. Exato. Não importa se falta o pé da mesa aqui, se falta apertar, faltou, não tem parafuso. Não, eu já vou ali comprar rápido. Atitude, né? Porque tem que sair o produto, não é o que a gente sempre falava. E a minha área sempre foi essa, a área de produção. Produção é sempre o primeiro a entrar e é sempre o último a sair. Sim. Sempre. Sim. Né? Então, 2004 eu fui como ajudante para tudo. Em 2006 era um projeto de Copa do Mundo, Alemanha. Primeiro projeto do Band Esportes, canal por assinatura sozinho, sem o apoio da Band.
e simplesmente Era a prova. um ano antes eu comprei. Fui eu que comprei os direitos da Copa do Mundo 2006 para o Band Esportes. Você comprou os direitos. Sim, eu fui lá negociar, na verdade, depois que eu voltei de Atenas, a gente tomou a decisão de começar a comprar eventos internacionais. E aí, de novo, o inglês me ajudou e falou, beleza, então toca você. Eu comecei essa negociação buscando a Copa das Confederações. Isso é interessante, que, como curiosidade de quem assiste TV, eu adoro Um amante esportes. do esporte. Porque quando eu assisto um grande evento, eu falo assim, putz, alguém sentou para comprar, para negociar, né? Mas como é que funciona assim? Você quer um evento X, tem um cara certo para que te vende? Você tem assim, que hoje, então aí a gente já está pulando pro final da minha história, mas vamos lá. Você tem hoje, todo o evento esportivo, ele é negociado. Ele até pode ser cedido gratuitamente. Isso existe. Existe? Existe. Pouquíssimos casos, mas existe. Tá bom. Mas a maioria deles você vai negociar. Negociar valor, negociar prazo de contrato, negociar formas de entrega, negociar o que pode ser exibido, o que não pode ser exibido, se vai ser exclusivo, se não vai ser exclusivo, se vai para uma TV, se vai para uma plataforma de OTT, que são os streamers, se vai para uma TV aberta, tudo isso é negociado. E aí você tem federações que tratam o seu produto direto, né? Então você tem, por exemplo, acho que a NFL faz muito disso direto. A Premier League hoje atua nos principais mercados, ela vai direto vender, né? E vende isso direto para as emissoras. E você tem o papel das agências, que é o caso da IMG. Então a IMG, que é onde eu trabalho hoje, ela estamos presentes em 25 países com 35 escritórios. A IMG, ela é o que exatamente? Ela é uma agência colocando um pacote, uma agência de marketing esportivo. Então a gente atua na área de patrocínio, na área de representação de atletas, na área de comercialização de direitos de transmissão, na área de ativações, de hospitalidade, de organização de eventos. Né? Então a minha área específica é justamente a parte de direitos de transmissão. E eu imagino que seja estressante e difícil de negociação, porque há interesses diversos, há concorrentes, competição. Sem dúvida. E os valores devem ser absurdos. E aí, para negociar, deve dar uma preocupação gigante, né? Assim, eu vou dizer que é muito mais fácil você estar do lado de quem está comprando do que quem está vendendo. Sério? Por quê? Mas eu estou vendendo... É meu. É meu e tem aqui 10... Querendo comprar. Será que tem 10? Esse é o problema. Não, eu acho que assim, eu coloco que é muito mais fácil o comprar do que vender, porque o comprar é uma decisão sua. Eu quero ou eu não quero. Ponto. Sim. O vender eu preciso vender. Tenho que vender. Se ninguém quiser, eu tô ferrado. Né? Então, é isso. Você tem que fazer as pessoas quererem. Você tem que buscar formas de colocar aquilo, de apresentar o produto de uma forma que alguém queira. Ou, melhor cenário, que alguéms queiram. Né? Porque o preço só sobe se você tem concorrência. É interessante, porque são skills de negociador, né? Sem dúvida. E você fez rádio e televisão, né? Então trouxe, acho que a vida te trouxe, ou a sua personalidade, sua sagacidade, inteligência, porque isso aí a gente não aprende na faculdade. Não, a gente aprende apanhando. A gente aprende apanhando. Na vida real, na vida real. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu cometo menos erros do que eu cometia lá atrás. Certo. Né? Eu tive concorrentes meus que me ajudaram muito, e eu tive concorrentes meus que aproveitaram a minha, digamos, inocência ou a minha... Deixa eu ali, entendeu? E vamos passar a perna nele. Então eu tive os dois casos.
E foi com isso que a gente vai aprendendo. E aí você vai cometendo uns erros aqui que você lá na frente você fala, aqui, beleza. Então lá na frente vou pegar na curva ali, tá tudo certo, né? Mas eu acho que foi isso. E aí a questão da negociação, a gente não tem que pensar única e exclusivamente na negociação de direitos esportivos, que é o que eu faço hoje. A gente tem que pensar que tudo na nossa vida é uma negociação. Eu quero comprar um carro. É uma negociação. Quero mudar de emprego. Quero mudar de emprego. É outra negociação. Não, quero assinar uma TV a cabo. Negociação. Né? Vou trocar o pacote do meu celular. Negociação. Né? Tudo envolve uma negociação. Sim. E a partir do momento que eu comecei, então, a liderar estes projetos, né, de grandes eventos pelo Band Esportes, tudo na minha vida passou a ser uma negociação. Por quê? Perfeito. Você comprou os direitos da Copa do Mundo? Comprou. Agora você vai lá e você se vira para pôr em pé. Não é só assinar o cheque. Entendeu? Até porque não era eu que assinava o cheque. Né? Então essa era a melhor parte, inclusive. De negociar. A minha parte era a parte de gastar o dinheiro. E alguém que tinha que se virar para me trazer o dinheiro para eu poder gastar. Boa. Então, assim, vamos negociar o hotel da Copa do Mundo? Vamos. Vamos negociar com a FIFA como é que nós vamos fazer na Copa do Mundo, qual é o tamanho do espaço dentro do Centro Internacional de Broadcasting que a gente vai usar, quais são as condições, o que nós vamos fazer, como nós vamos pagar, tudo isso é uma negociação. Eu preciso de ingresso, não preciso de ingresso, vou ter ingresso para dar para os meus clientes, não vou ter ingresso, tudo isso. Sim. Negociações internas, eu preciso dessa equipe, não, essa equipe não dá, porque se eu levar esse cara para a Alemanha, esse aqui fica descoberto, então, tudo no meu dia a dia passou a ser negociação. Né? E aí, assim, a partir do momento que eu sentei, tive que entregar um projeto do tamanho de uma Copa do Mundo em 2006, sendo que eu nunca... Vamos lembrar que o meu primeiro evento tinha sido uma Olimpíada e que, apesar de você falar, Olimpíada, Copa do Mundo, são completamente diferentes. Completamente diferentes. A organização é diferente, a forma de trabalho é diferente, o dia a dia de um evento e do outro é completamente diferente. Né? Vamos lembrar que a Olimpíada ela acontece 90% dentro da mesma cidade. Né? Uma Copa do Mundo, também, né? Uma Copa do Mundo é num país. A minha sorte, e eu falo isso até hoje, é que a primeira Copa do Mundo que eu tive que fazer foi na Alemanha. Um país extremamente organizado, com uma malha ferroviária e aérea e tudo decente e rápido, um país pequeno. Ou seja, muitos dos erros que eu cometi ali, a gente conseguiu resolver porque era na Alemanha. Se fosse no Brasil ou na África do Sul, estava ferrado, não ia rolar. Terrível, então eu também dei esta sorte de conseguir fazer um país cara de sorte, organizado. Uma pergunta, Evandro. Você contando a história, cara, eu tô aqui tentando me colocar no lugar também. E aí me veio isso aqui na cabeça. Você, né, tá claro que você é o backstage, você é o cara que gosta de preparar ali o terreno para alguém brilhar. Você já fez isso e olhou pro cara que tava brilhando e falou, cara, eu sou fã desse cara. Sabe assim, olhou e falou, sabe que tá acontecendo. Um atleta, uma personalidade, assim. Alguém que você olhou e falou assim, cara, olha o que eu tô fazendo, manja. Sabe? Eu tive isso com algumas pessoas, mas eu acho que a mais forte, sem dúvida nenhuma, foi o Luciano do Vale. Que foi um cara que eu desde pequeno ouvi narrar, né? E que um dia tava eu ali trabalhando com ele. Do lado do cara. Do lado do cara. E ele já era o Luciano do Vale. Ele já era muito monstro. O Luciano do Vale. Monstro. Então, assim, eu fiz corrida de Fórmula Indy com o Luciano, eu fiz Olimpíada com ele, não, Olimpíada não. Eu fiz Copa do Mundo 2006 com ele, que ele foi para a Alemanha com a gente. Mas, como ele era um narrador da TV aberta, eu fazia muito pouco evento com ele. Eu fazia mais esses eventos internacionais, e aí quando ele fazia futebol no Brasil, ia a equipe que estava acostumada a trabalhar com ele, porque o meu dia a dia era no Band Esportes, que era o canal por assinatura. Mas é um cara de um coração, né, infelizmente, um cara de um coração gigantesco. Tivemos arranca-rabos,
mas Normal. quando ele percebia que estava errado, era o primeiro a levantar, vir e pedir desculpa e vamos em frente. E assim, Reconhecer isso é muito importante. né, eu encontrava com ele nos corredores da Band e ele olhava e falava, pô, quando que você vai fazer jogo comigo? Quando é que a gente vai trabalhar junto de novo? Quando é que a gente vai viajar de novo? E assim, o dia que eu soube do falecimento dele foi um dos dias assim, a minha esposa ficou até espantada o quanto eu chorei, o quanto eu senti, porque foi uma pessoa que marcou muito pra mim profissionalmente, porque eu vivi a minha vida ouvindo a voz dele dentro de casa, cara? né? Então, estar ao lado dele, trabalhar com ele, pô, Pô, é... que prêmio, né, cara? É, Já assim, valeu é a uma, pena, né? já valeu a pena, entendeu? Legal. Né, eu imagino que sim, porque esse é o ponto, que eu me vi nessa situação, assim, puxa, já pensou você trabalhando no backstage ali para fazer alguém brilhar, né? Porque na verdade você arredonda as bolas, né, pros caras, e aí você faz isso pra um cara que você admira demais, assim, deve ser uma puta emoção. Ainda mais, sobe mais o sarrafo ainda, né? Sem Pra dúvida, entregar o melhor sem possível dúvida. para aquele Exatamente. E eu posso falar pra vocês assim, eu posso contar a história da Olimpíada de Londres em 2012, né? O Luciano, infelizmente, ficou muito doente dias antes da Olimpíada. Eu já estava com um quarto de hotel reservado para ele. Nós, no fim, acabamos perdendo o dinheiro por conta disso, porque não dava nem para cancelar mais. Ele, infelizmente, não pôde ir. Mas a Olimpíada de Londres foi um desafio monstruoso. Pela forma do Comitê Olímpico Internacional trabalhar, a gente acabou ficando com poucas credenciais, né? Então, normalmente eu pediria entre 60 e 70 credenciais para fazer um evento como uma Olimpíada. E a gente acabou ficando com 18 credenciais apenas. Caramba. Então, foi naquele momento que eu tive que parar, pensar e falar, bom, beleza, como é que eu vou cobrir uma Olimpíada com 18 credenciais? Algumas credenciais com maior acesso, outras com menos acesso, né? E falei, bom, vamos lá. Primeira decisão que nós tomamos, não vamos montar nada dentro do IBC, que é o centro onde todas as transmissões acontecem. Então a gente ficou com uma sala de, acho que era 30 metros quadrados, montei um mínimo de equipamento ali que eu precisava para tirar todos os sinais dali pela fibra e levamos para uma área fora do comitê, fora do local ali, para a gente poder trabalhar sem credenciamento, né? E aí eu usei as credenciais para dar para repórter, para dar para cinegrafista, para dar para narrador, e tínhamos... Ficou com mais liberdade de ação. Exato. E tinha, acho que só da turma de produção mesmo, eu tinha uma pessoa que era o meu produtor que corria atrás de tudo para se virar e, ó, se vira, o problema é seu, você tem que ir, você tem que fazer acontecer. Era o Evandro. Né? Era o Evandro da Olimpíada de 2004. E eu tinha uma credencial porque eu precisava ter acesso para poder discutir qualquer coisa com o Comitê Olímpico, com a OBS, que é a produtora oficial do Comitê Olímpico. Então eu precisava ter acesso porque eu era o head do projeto todo. E com isso, em outubro de 2012, em outubro de 2010, eu saí de um evento na França, em Mônaco, e passei por Londres para a gente já começar a pensar o que a gente ia fazer. E dentro do táxi, eu olhei pro meu chefe que estava do meu lado e falei assim, pô, tá vendo esse ônibus aqui de 2 andares? A gente podia fazer um estúdio dentro de um ônibus desse. Aí ele olhou pra mim e falou assim, pô, legal, gostei da sua ideia. Agora você vai se virar pra me entregar isso aí. Tá aprovada a sua Tá ideia? aprovada Pode, a ideia, começa, pode fazer. começa a fazer a execução. E isso veio, Aí na olhou verdade... assim e falou, porra, pra que eu fui ter essa ideia não, agora? foi mais ou menos isso, porque depois eu cheguei à conclusão de que eu precisava de um orçamento adicional. E aí eu fui lá e falei, pô, você aprovou o projeto, aprovou o orçamento. Ele falou, não, você se vira, você vai me entregar com o orçamento que você tem. Aí... Falei, bom, tudo bem. E isso, na verdade, veio de um projeto nosso, meu e dele, da Copa da África do Sul, que a gente não pôde realizar. Que a gente queria montar 2 motorhomes para que a gente rodasse a África do Sul, dentro dos motorhomes, cada dia apresentando o programa de um lugar diferente da África do Sul. E não rodou. E não aconteceu. fizemos porque o
acho que o Ministério da Segurança, o Ministério da Defesa não órgão público aprovou, lá não aprovou. falou o seguinte, olha, rodar de madrugada é muito perigoso, Ah, tá. né? Então a gente não aconselha. Entendi. Então, Mas fique à vontade. com este a gente não aconselha, a gente abortou e acabou fazendo uma cobertura um pouco mais tradicional. Então, em Londres, eu falei, pô, a gente não vai ter esse problema. Então, isso foi em outubro de 2010, quase 2 anos antes da Olimpíada de Londres. Deste outubro até a Olimpíada, eu fui 12 vezes para Londres e eu demorei quase 1 ano para achar um ônibus do jeito que eu queria, do jeito que a gente Que era queria, do possível jeito que a pra- gente poderia montar da forma como a estrutura. gente imaginava. Achei o ônibus, negociei, voltamos às negociações com o dono do ônibus, aluguei 2. Um para ficar lá e um eu trouxe para o Brasil. Eu fiquei com 6 meses um ônibus inglês aqui rodando São Paulo, divulgando a nossa cobertura olímpica. Que Cara, top. isso dá um trabalho. Dá. Você- Principalmente porque, lembra, ônibus inglês, É. mão Não, invertida, invertida. mecânico não conhece, foi Ah, liberação na alfândega. Não, eu sou formado- liberação eu para sou- rodar. Cara, eu sou formado em comércio exterior. Imagina o trampo que não deu isso, cara. Imagina os caras devem dormir até hoje pensando no evento. E aí, o que eu fiz? Conhecendo o elenco, ou seja, as pessoas que estariam à frente das câmeras, eu bolei um projeto junto com 3 pessoas que iriam ser os coordenadores de switcher, ou seja, as pessoas que estariam ali no dia a dia dizendo: agora nós vamos cobrir vôlei, depois nós vamos pro tênis, depois nós vamos pro basquete, pro judô e por aí vai. E o âncora. Quem era o âncora? O Elia Júnior. Então, eu já vinha trabalhando com o Elia há muitos anos. Eu sabia como o Elia gostava de trabalhar. Então eu sentei com o departamento de engenharia, desenhei para eles e falei, ó, é assim que a gente precisa fazer. Aí o diretor de engenharia olhou para mim e falou assim, Evandro, você tá louco? Eu falei, por quê? Ele falou, porque isso daí vai ter um custo, fazer deste jeito vai ter um custo adicional de 20, 30 mil dólares. Eu falei, não tem problema. Porque se eu não gastar esses 20, 30 mil dólares, todo o resto que eu gastei com esse ônibus, aluguel do ônibus, customização do ônibus, equipamentos para pôr dentro do ônibus e tudo mais, vai tudo por água abaixo, porque o Elia não vai fazer. Ele não vai querer usar o ônibus. Vai sair mais caro. Vai sair mais caro. Sim. Porque aí eu vou literalmente ter jogado dinheiro fora. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu criei um outro estúdio que tinha o Estádio Olímpico de fundo. Então, o background do estúdio era o Estádio Olímpico. Então, eu falei, bom, se o ônibus não der certo, eu tenho uma outra alternativa aqui. Plano A e B. Plano sempre. A e B. E se o ônibus funcionasse, a gente teria outros pontos. Eu tinha outros apresentadores, a gente podia fazer rodízio. E aí, tudo certo. Primeiro dia de transmissão, o Elia Júnior vai. E, obviamente, o departamento de engenharia não fez o que eu pedi. Em meia hora que o Elia estava no ar, ele me ligou, me xingou. Ah, Evandro, não deu certo. Eu falei, calma, Elia. Pode, xinga, à vontade. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Olha só. Eu te conheço, a gente trabalha junto há 8 anos. E o que está montado não é o que eu pedi para montar. Então você vai fazer o seguinte. Você vai me dar 24 horas para corrigir. Amanhã você vai voltar para o ônibus. E se não tiver do jeito que você quer, você não vai mais para o ônibus. Você vai ficar no estúdio aqui o resto da Olimpíada. Falou. Ok. Tá bom. Ok. Que audácia. 24 horas, tudo bem. Chamei a turma da engenharia. Falei, ó, eu planejei isso durante 2 anos. Tira essa roupa preta agora. Foram 2 anos de planejamento. E eu planejei com vocês. Eu falei o que eu queria e vocês me disseram que vocês tinham entendido. Então agora vocês têm 24 horas para fazer o que vocês demoraram 2 semanas para montar. Nossa. Ah, mas não quero... vou ter que virar à noite. Não, Sim, aquela história do parafuso. Tem que sair para comprar, É pra tem amanhã. que fazer. é para amanhã. Sim. Amanhã, 8 horas da manhã, ele ia estar no ar no ônibus. É isso que eu ia te perguntar, esse aspecto de liderança, né? Porque você é vice-presidente da IMG, deve ter a sua equipe. E qual
o tipo de liderança que você exerce, embora você já agora deu uma pequena brecha de como você lida com a tua turma. Eu sou o tipo Porque de você- cara você- que tô dentro. Porque é uma Não- referência, né? A eu gente- nunca me coloquei como eu sou o chefe e a minha equipe trabalha. Não, a gente trabalha todo mundo junto. Eu não me importo de, vamos apertar parafuso todo mundo junto, vamos entrar em buraco para passar cabo para poder fazer cobertura de abertura de Copa do Mundo. Fui para Lima com mais 2 pessoas e tive que tirar leite de pedra para conseguir fazer um jogo de seleção brasileira para trazer o sinal para o Brasil. E assim, não tenho medo de fazer e de ajudar. Obviamente que quando você tem um projeto de Olimpíada com uma equipe de 70 pessoas, aonde eu tinha ali uma responsabilidade de entregar um projeto, tanto de conteúdo, mas também comercial, né? Eu não consigo estar 24 horas por dia em cima de tudo. Sim. E aí você Tem que vai delegar. delegando para as pessoas que você confia. Então, eu tinha, e sempre gosto de trabalhar assim, pessoas com quem você pode delegar e dizer, ó, se vira, o problema é seu. Sim. Resolve. Mas não, Autonomia, né? ó, É você tem confiar, você tem delegar e algum confiar. problema, pode voltar, eu vou te ajudar. Mas eu não vou poder estar aqui com você porque eu tô indo lá no outro lugar fazer não sei o quê. Mas se precisar, levanta a mão. Levanta que eu corro lá, né? E Então, tem equipe fixa, Evandro? Você tem um time... não, hoje aqui no Brasil eu não tenho equipe. Ah, tá. Eu sou o único executivo da IMG aqui, porque o volume de negócios que a gente faz aqui hoje ainda não demanda uma equipe maior. Entendi. Né? Por quê? Porque hoje eu só vendo conteúdo para o Brasil. Eu ainda não tenho conteúdo brasileiro que eu venda para o exterior e aí sim eu tenho que fazer... Gerar conteúdo, né? Eu tenho que não só geração de conteúdo, mas um gerenciamento dessa relação com alguma federação ou com algum detentor de direito daqui. Então fica mais fácil de você fazer isso. Ô, Evandro, na pandemia que os eventos esportivos foram paralisados, vários outros tipos de eventos também, parou quase tudo, ou tudo, né? Para o teu business também você sofreu muito, porque... Muito. Como, né? Eu vendo eventos, eu trago eventos e os eventos não acontecem. Não né? vieram. Não, a gente teve... todo dia a gente acordava porque haveria algum impacto, né? A IMG faz parte de um grupo chamado Endeavor, né? E esse grupo, ele tem outros braços, né? O UFC é parte desse grupo, a PBR é parte desse grupo, a Miss Universo é parte desse grupo, somos donos do Miami Open, né? Então, assim, cada cancelamento de um evento esportivo, qualquer que fosse, nós éramos impactados. Por quê? Ou porque a gente vendia patrocínio daquele evento, ou porque a gente vendia os direitos de transmissão daquele evento, ou porque algum atleta nosso ia estar jogando aquele evento, ou porque o evento era nosso. Então calculável? sempre tem impacto. É calculável a perda? Milhões de dólares. Sei lá. Bilhões. Bilhões de dólares. O impacto na indústria do esporte 2020 foi gigantesco. E uma pergunta. Baseado no que você fez, né? De todo mundo ganhando alguma coisa, medalha, troféu. No teu ramo, vocês veem muito isso, né? As pessoas sendo, né, ganhando as coisas, de alguma maneira sendo, né, presenteada por aquilo, por um primeiro lugar. Existe para vocês também esses prêmios, cara? Não, no universo da televisão não existe nada assim. Obviamente, você tem alguns eventos que dão uns agrados, né? A Olimpíada, a maioria delas, então eu fiz 4 Olimpíadas, né? Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. As 3 primeiras, eu tenho uma medalha, que não é uma medalha igual a dos atletas, mas é uma medalha para as pessoas credenciadas. Dão mochila, dão alguns brindes, né? Mas eu acho que assim, para um profissional de televisão, estar num evento desse
já é uma Um conquista. prêmio, já é um prêmio. Já é uma conquista, né? Sabe o que eu lembrei agora? Uma vez que eu fui na Fórmula 1, e os caras lá de dentro que estavam trabalhando no canteiro ali no Interlagos, com uma plaquinha, né? Eu tô aqui, não precisei pagar. Os caras são tirando uma onda, sabe? as benesses desse momento, né? Ô, Evandro, como vocês gerenciam carreira de atletas também, Sim, não? sim. E como é que existe um comitê de crise quando, por exemplo, um atleta de vocês cometeu... Eu não vou conseguir te responder isso porque é uma área completamente tá bom. distinta da minha. Então, qualquer coisa que eu falar é chute. Porque hoje tudo acontece, né? Sim. Assim, então é difícil, né? Cuidar da carreira de alguém deve ser punk. E ser do comitê de crise desses caras deve ser... Né? Sempre crise. Sempre crise, sempre crise. Então. O ponto do reconhecimento, né? Como você disse, para nós, né? Você até comentou, né? Para nós que fazemos o evento, estar lá já é a maior recompensa, né? E você já teve algum lugar que não gostaria de estar? E tipo, putz, vou ter que fazer esse evento, velho. Pô, não acredito, sobrou para mim. Não, eu sempre encarei todos os eventos que eu fiz. Eu sempre encarei como mais um aprendizado. Sim. Se eu tô aqui é porque vai servir para alguma coisa. Claro, né? Depois que você vai e faz 3, 4, 5 vezes o mesmo evento num lugar ruim, que você apanha, que você demora, que dá trabalho, que é sujo, tal, você fala, pô, eu não merecia isso voltar para cá, mas pô, não tem outro para ir, vamos embora, vamos fazer. Ô, Evandro, no meio das transmissões tem muito pirataria, né? Assim, Tem. Como que vocês... Deve ser muito preocupante para vocês cuidarem disso, né? Ou, sei lá... Chicão, vamos tomar uma coisinha, cara. Pá, Tem, e a gente tem um trabalho muito grande, muito forte, obrigado. Isso aqui é água saborizada. muito forte em como combater a pirataria. Né? A gente tem todos os contratos de venda de direitos, você tem um esforço de ambas as partes, de quem está vendendo e de quem está comprando, para tentar combater pirataria. A última foi um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei sabendo de uma pesquisa que foi feita no Brasil, aonde naquela época a pirataria era a segunda maior operadora de TV por assinatura do país. Nossa A Senhora. A segunda. Né? Naquela época só era maior a Claro. Imagina competir, você pagou milhões, etc, né? Todo o risco. Então, assim, nos eventos esportivos hoje existe um trabalho muito grande. Você tem a FIFA, você tem a UEFA, você tem o Comitê Olímpico, grandes instituições que têm um trabalho muito forte, muito grande em cima dos conteúdos deles, né? E aí tem um trabalho das emissoras para tentar combater também. Mas, infelizmente, tá aí. Ainda é forte isso? Muito. Porque no começo eu acredito que esse lance da pirataria em si é muito pelo fato de ser novo, de não ser tão acessível, né? Bom, Não, mas eu imagino... eu tô me referindo assim ao sinal, né? Isso, Que alguém isso aí. retransmite É isso aí. sem pagar Você nada. tem hoje muita Nossa, tá gente uma delícia ainda isso aqui, cara. que usa isso para crescer em redes sociais, para crescer em site. Então o cara, o que ele faz? O que tem muita gente que faz? Um jogo que está disponível só num país, por exemplo, alguma coisa que está disponível só num país, o cara vai, mete o celular dele na frente da televisão e transmite pelo YouTube pro mundo inteiro, pelo Instagram, pro mundo inteiro. Eu vi, engraçado, eu vi isso aí e também vi, principalmente agora nas lives, por exemplo, uma live X do Roupa Nova, e aí você entra no YouTube e escreve live do Roupa Nova, tem vários outros canais pequenos ali dos caras realmente fazendo isso, pegando a transmissão e colocando ali no canal dele. A gente precisa também entender qual é o acordo, né? Porque às vezes existem esses acordos que, por exemplo,
nós somos também a agência oficial, através da FCDS, que é uma agência que é 100% também a IMG é dona, é a agência oficial da Conmebol. Né? Então a gente faz todas as vendas de direitos de transmissão e patrocínio das competições de clubes da Conmebol. Então Sul-Americana, Libertadores e Recopa. Neste atual ciclo, 2019 a 2022, um dos detentores de direitos é o Facebook. Então eles transmitem através da página da Conmebol, tá? Eles transmitem os jogos aos quais eles têm direitos. E é permitido que o próprio Facebook também faça o que eles chamam de cross-post nas páginas dos clubes que estão jogando. Então, isso às vezes é permitido. Então, a gente precisa entender o quanto é pirataria, o quanto é um acordo. Esse exemplo da live que eu falei, inclusive, eles colocavam o código ali de outra coisa. Sabe, que nas lives tem muito esses lances de doações. De doação, tal. Eles colocavam das contas deles, Chicão. Então imagina, cara, você pega um cara que daí, sei lá, Gustavo Lima, 2 milhões de pessoas online, simultânea, e que comecem a doar ali nesses canais aí aleatórios. Então, cara, isso é extremamente preocupante, né? Você imagina para eles que gastam dinheiro. Exato. E Tem absurdo. Órgão que cuida disso, cara? Você não tem hoje um órgão global que cuide, né? Tem algumas empresas, FCPA, algumas empresas que sim, que fazem, que trabalham nesse sentido para poder derrubar esses links piratas, identificar e derrubar esses links piratas, mas ainda é um trabalho muito de formiguinha, né? Sim. Você conseguiria elencar em ordem de tamanho, não de significância para você, os eventos que você já fez? Eu sempre falo que os 2 eventos que, para mim, marcaram muito foram a Olimpíada de Londres, mesmo com todas as dificuldades, e Roland Garros 2014. Nossa. Quem ganhou Roland? 2014 foi o Nadal. Que diferente. Então, por quê? Porque foram 2 eventos que eu consegui realizar assim, tudo que eu queria. Eu fiz nos 2 todas as maluquices que eu sempre pensei, né? Então, em Londres, terminando até a história do Elia, no dia seguinte ele voltou pro ônibus. É mesmo. E entrou no ônibus e meia hora depois ele me ligou de novo. Filha da puta. Evandro, é assim que eu queria. Eu falei pra você que ia funcionar. Só que o pessoal da engenharia não ajudou. Então, assim, agora tá feito como eu sei que você gosta. E aí ele fez 21 dias, cada dia esse ônibus estava parado num lugar diferente, com um background diferente. Então paramos na frente do parlamento, paramos na frente do Palácio de Windsor, paramos na frente do ali perto do Palácio de Buckingham, ou seja, rodamos a cidade, tínhamos uma produtora que morou 1 ano em Londres, só para conseguir os locais para a gente parar. Então a função dela era, você vai me arrumar 25 lugares que a gente possa parar esse ônibus. Ô Evandro, essa equipe de engenharia era brasileira ou local? Não, brasileira. Então vai todo mundo. Então assim, Londres eu tinha uma equipe de 65 pessoas, Nossa. Todos viajando do Brasil. Tá? Além, obviamente, de alguns que você acaba contratando ali, mas a equipe, até por conta da dificuldade de linguagem nossa, a gente sempre acaba levando todo mundo aqui. Eu levei 12 toneladas de equipamento do Brasil. Nossa. Eu fico imaginando, logístico que sou, fico imaginando a logística para tudo isso, né, cara? Foram 2 anos de planejamento e trabalho. Vamos sair do Brasil com os equipamentos em tal data. Vamos levar as pessoas em tais datas. É que para fazer esses eventos tem regimes especiais que, falando de alfândega agora, mas tudo pode acontecer de ruim, né? Não, aconteceu. Tá? O nosso equipamento ficou preso na alfândega em Londres 4 dias. Sim. Aí você fala, 4 dias. 4 dias para um projeto de 60, você está quase 10% de atraso. Sim, né? sim. Então, assim, isso dificultou muito. A turma de engenharia precisou
tirar o atraso e conseguiram. Porque assim, atrasou 4 dias, empurra por... Não, a Olimpíada vai continuar, a cerimônia de abertura da Olimpíada vai continuar sendo Não no mesmo muda. dia. Né? Você transmite ou não, amigo? Exatamente. Vai... E inicialmente, quando eu fui para minha primeira viagem de reconhecimento, eu falei para a pessoa que fazia acomodação para a gente, eu falei, ó, eu quero ficar mais ou menos nestas áreas de Londres. Uhum. Eu falei, tudo bem. E me apresentou 10 prédios, 10... Eu falei, beleza, gostei desse, vamos ver, preço, tal, não sei o quê. E 2, 3 dias depois eu fui ver um local para ser o nosso estúdio. Quando eu cheguei no local para ver o estúdio, tinha um prédio do lado. Falei, pô, ia ser legal, hein, meu? Ficar nesse prédio aqui, ó. Isso é legal, meu. Dá pra andar aqui. A distância dava, sei lá, 200 metros. Do lado. Aí eu liguei pra ela, falei, ó, você não tem uma meia dúzia de apartamentos aqui? Eu falei, Evandro, eu tenho esse prédio inteiro. Pra você. Falei, tá bom, então pode reservar 25 quartos pra mim. Ela falou, é sério? Você falou que você não queria ficar aí? Eu falei, não, mas eu mudei de ideia. Reserva 25 apartamentos pra mim. Tá bom. Então, isso também facilita. Porque as pessoas... acabou o horário de trabalho, quer ir pro apartamento, descansar, tá ali do lado. Quer ir passear? Problema é seu, você vai passear. Mas, sim. assim... Mobilidade E ajuda, né? na hora de você escolher estas pessoas para uma viagem dessa, você precisa escolher muito bem. Né? Você tem que saber quem são os que vão te dar trabalho, quem os que não vão te dar trabalho. E aí você vai buscando montar uma equipe, Calibrar. né? Pensando, bom, esse aqui vai me dar trabalho, mas eu vou precisar dele lá. Mas o cara é foda. Né? Tem que levar. Como esse aqui vai me dar trabalho, eu preciso levar 2 que não me dão trabalho para poder compensar. Balancear. E por aí Olha, vai. Montar toda essa equipe com E base... Roland Garros, eu acabei fazendo em 2014 um projeto de sonho. Tanto é que a própria Federação Francesa de Tênis falou para mim, Evandro, nunca na história deste torneio uma TV brasileira montou uma estrutura como você montou aqui. Show. Eles levaram... Olha, um título. Eles levaram 3 ou 4 emissoras de outros países para ver o que a gente tinha feito. Ó. E naquele ano eu montei um estúdio. Elia Júnior era o nosso host lá também. E eu consegui levar todos os atletas brasileiros que estavam participando do torneio naquele ano. Seja eles no profissional, seja no júnior, masculino, feminino, foi todo mundo. Quem faltava? O Guga. Aí, só faltava aí o eu Guga. liguei pro Luciano, falei, Luciano, é o seguinte, eu preciso do Guga. Porque o Guga era embaixador na época da Lacoste, da Peugeot. Diadora. Não, na época, né, 2014, acho que ele só tinha esses 2 contratos. Então eu sabia que ele ia estar lá. Falei, Luciano, eu preciso de 10 minutos do Guga. Ele falou, Evandro, 10 eu não consigo, eu consigo 5. Tá bom. Falei, tá bom, Fechamos leva ele em no 5. estúdio. Leva ele no estúdio 5 minutos que tá bom pra mim. Aí eu fui lá no camarote da Peugeot. Do camarote da Peugeot, que dava 300 metros da onde estava o nosso estúdio, eu demorei quase 1 hora pra chegar. Porque o Guga, em Parando. Paris, é rei. É rei. Que Todo legal. mundo ama o Guga. Olha, isso aí é legal saber, né? Porque a gente ficou com a imagem dele ganhando. Sim, mas tal, assim... mas não e- sabia e- que lá e ele olha, tinha... o Guga parou de jogar faz Anos. 10, sei 15 anos, sei lá, mais até. Crianças de 6, 7 anos de idade idolatram o Guga. Eu Nossa, fiquei que impressionado coisa, né, cara? Que legal, com cara. o tamanho dele lá. E eu demorei 1 hora pra chegar. Quando eu tava chegando, eu fui lá no Elia e falei, Elia, é o seguinte, o Luciano falou que o Guga tem 5 minutos. Então, você vai fazer um começo... Poderia ter tido 1 hora, né? Então, né, essa 1 hora que nós perdemos aqui. Falei, ó, então você vai fazer 5 minutos, vamos chamar o break pra ele poder ir embora, e aí a gente volta. Falou, tá bom. Sabia. O Elia estendeu um pouco, passou dos 5 minutos, deve ter dado, sei lá, 7, 8, chamou o break. Chamou o break, o Guga não levantou. Bom, se o Guga não levantou, não sou eu que vou botar ele pra fora. Volta do break e vamos embora. Segue Ele o ficou jogo. 45 minutos com a gente no ar. Caramba. E falou assim, por que na minha época não tinha um estúdio desse? Olha aí. Né? Mais Por um. que na minha época... Ele olhou e falou assim, pô, meu, nunca vi um negócio desse. Eu Tamo joguei mudado, hein? aqui, ganhei aqui, nunca vi um negócio desse tamanho. Então, assim,
são pequenos comentários Sim. que Ô, Evandro. né, ajudam bastante. Sem dúvida. Mas ouvindo você, pô, é fantástico essa sua vida, sua carreira. E eu fico imaginando, você já fez muita coisa. Sei lá, você tem algum sonho, algo que você ainda. Do jeito que você no início falou assim, lá na frente eu ainda quero fazer Copa do Mundo, Olimpíada. Hoje, depois de você transcorrer todos esses eventos, tem alguma coisa ainda que você queira Eu fazer diferente? Eu não consegui ainda estar num Super Bowl. Ó, Super Bowl. Então, assim, se eu conseguir um dia, quem Vai sabe, ser o próximo passo do é Evandro. onde eu gostaria de estar. muito bom. E o meu trabalho na IMG me coloca em posições muito privilegiadas, né? Da mesma forma como o meu trabalho nessa época de Band Esportes, né? Então eu tive em 10 500 milhas de Indianápolis, 3 Roland Garros, 4 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo, assisti final de Copa do Mundo, assisti Caramba. Brasil sendo eliminado, já passei por tudo, Chorou. assim, já chorei, Sorri. já ri, já curti muito, só que assim, Curiosidade. Quantos passaportes você tem? não, o meu passaporte nunca chegou a lotar. Ah, Então sempre foi só respeitando o prazo de validade, né? Mas assim, eu viajo muito agora também pela IMG e tô sempre que possível a gente tá em algum evento, em algum jogo. E é esse o meu amor pelo esporte. Sim. É poder estar e presenciar essas coisas. Então, eu não preciso efetivamente estar 90 minutos de um jogo de futebol assistindo o jogo. Não, estar ali com clientes, com parceiros, para mim é o suficiente. É o que eu gosto de fazer. Então hoje o meu mundo ele é muito mais um mundo de negócio, né? Ele é um mundo muito mais que eu preciso me preocupar num relacionamento com o cliente do que se a câmera está bem posicionada, se o repórter está dando a informação correta. Então e eu só consegui chegar nesse ponto porque eu realizei os meus 2 sonhos, que era uma Copa e uma Olimpíada. Aliás, eu realizei e fui além. Né? E chegou num momento que eu também comecei a olhar e falar assim, poxa, não é muito diferente. Eu fazer uma Copa do Mundo no Brasil, eu fazer, né, na função que eu tinha, fazer no Brasil, fazer na Rússia, fazer em qualquer outro lugar, é muito parecido. Então eu preciso de alguma coisa a mais, né? Eu preciso de um passo além. E foi justamente aí que eu pensei, falei, pô, peraí, hoje eu compro conteúdo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é negociar conteúdo e estar envolvido com a estratégia deste conteúdo. sim. Né? Então, eu fui cliente da IMG durante 12 anos na Bandeirantes. Sim. Eu comprei muito conteúdo da IMG. Exato. Né? Depois você trocou de lado. E aí, depois eu saí, fui pra Sky, trabalhei 2 anos na Sky, depois fui à Olimpíada do Rio, eu fiz pela TV Brasil e pela Rádio Nacional, né? E aí é um mundo completamente diferente. No Band Esportes, mesmo sendo uma emissora a cabo pequena, a estrutura, a quantidade de pessoas que eu tinha para trabalhar era muito maior e muito mais profissional do que o que eu tinha na TV Brasil. Sim. Eles não estão acostumados com isso. Então, também foi um desafio que eu precisei aprender. E aí, depois disso tudo, que a pessoa de quem eu comprava conteúdo na IMG me convidou para trabalhar com ele. Então, o cara virou meu chefe, né? É sinal que você negociou bem. Exatamente. E ter bom relacionamento, saber lidar com pessoas é Sem fundamental, dúvida. ajuda demais. Sem dúvida. arrogância, a gente vai muito longe, né? Evandro, e no teu business, como você vê, hoje no Brasil tem entrada de várias companhias trazendo streaming de esportes, né? Você tem... Estamos super felizes com isso. Então, Aumenta a concorrência. aumenta a concorrência, né? Porque hoje você assiste pelo Facebook o futebol, né? Da Comebol, sei lá agora, não me recordo, mas tem um monte de empresas chegando no país, Você né? tem hoje, então vamos lá. Você tem Amazon Prime, nós temos já Paramount Plus, o Star Plus,
que é Paramount é Viacom, Star Plus é Disney. Tinha mais um. E o HBO Max, que é da Warner Media. Sim. O que acontece é o seguinte, né? E você tem, obviamente, o Netflix. O que acontece é, o Netflix, até o momento, em nenhuma parte do mundo, ainda se envolveu com transmissão de esportes ao vivo. Então, por Você enquanto... acha que é questão de tempo? Por enquanto, a gente ainda não conta com o Netflix como um concorrente. A Amazon já comprou muito conteúdo, né? Nos Estados Unidos gastou aí $1 bilhão por ano para comprar a quinta-feira da NFL. Na Inglaterra, a Amazon comprou um pacote grande de tênis. Warner Media tem aqui no Brasil, até este ano, um pedaço do Campeonato Brasileiro, tem a Champions por esta temporada atual e mais 2, comprou a Champions no México, e tem conteúdos nos Estados Unidos. Então, a gente acha que ali tem um futuro querendo entrar. Paramount Plus tem muito conteúdo nos Estados Unidos, né? Aí você tem o Peacock nos Estados Unidos, que pertence à NBC, Universal e tal, que ainda não veio para o Brasil, mas que eu acho que também em algum momento chega. E o Peacock lá também tem um investimento alto em esporte. E o Paramount Plus eu já falei, então assim, e o HBO que tem. Então assim, a gente acha que em algum momento esse interesse pelo esporte também vai chegar aqui no Brasil. Mas a gente também sabe que para criar uma estrutura tecnológica para aguentar o streaming ao vivo, não é qualquer um, né? Uma coisa é você ter milhões e milhões e milhões de pessoas querendo assistir o primeiro episódio de uma série. Por quê? Eu vou começar agora, você pode começar daqui 3 minutos, você daqui 5 minutos, e vocês estão em timings diferentes, você não precisa de tanta banda. O esporte, todo mundo vai querer entrar no mesmo momento, Sim. no começo do jogo, e ficar até o final do jogo. Sim. Então você precisa de uma estrutura tecnológica para isso. Pra aguentar, Né? Porque se não aguentar, acabou, o cara não volta. Né? Vira dentista. Tem essa questão que é muito fácil cancelar uma assinatura de streaming. Né? Então o cara não volta, ele cancela e não volta. E aí, a partir do momento que você tem que fazer este investimento tem que se pagar. E ele só se paga se você tiver uma excelente propriedade. Ou seja, uma propriedade que a gente chama de subscription driver. Ou seja, que vai te trazer assinante. E normalmente, em todas as partes do mundo, o que traz assinante é o esporte local. Então, e o Brasil o que ainda... nós estamos falando de esporte local aqui? Nós estamos falando de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, Paulista. O regional cada vez menos, né? Menos, não pelo peso do regional, Sim. mas porque ele é curto. Curto, é. Então ele só tem 3 meses. Então ele não é essencial. Mas ele pode ser uma porta de entrada. Sim, ele pode ser o início, né? Então, a partir do momento que você traz o cara pra dentro e ele enxerga, opa, peraí, aqui tem o futebol, mas aqui também tem isso, tem aquilo, tem mais isso. Começa a ver a variedade. Vale a pena eu ficar, né? Mas o segredo, e eu ouvi muito isso o pessoal de DAZN falando, é você ter uma recorrência de eventos e você ter uma longevidade dos eventos, né? Ou seja, você poder ter esse evento por 3, 4, 6 meses e que você tenha um contrato, às vezes, de 3, 4 anos. Mas a organização dos nossos eventos deixa muito a desejar. Eu falo como consumidor, que eu acho que isso deve atrapalhar o investidor também. Sem dúvida, sem dúvida. Né, você precisa ter uma clareza maior em uma série de detalhes, né? Olha o que está acontecendo hoje com o Campeonato Brasileiro. Você tem um pedaço dele no Grupo Globo, outro pedaço com Warner Media / Turner. Turner saindo fora, os clubes agora precisam arrumar. Então, é muito mais fácil, e é uma coisa que sempre a IMG defende, a negociação coletiva. Ou seja, a Copa do Brasil, por exemplo, ou a Libertadores, você compra a competição.
Então você sabe o que você está comprando, você sabe a quantidade de jogos, o que você vai poder transmitir, o que você não pode transmitir, o que você faz, o que você não faz. Não importa quem está jogando, importa que você comprou a Libertadores. Ponto. Sim. A mesma coisa a Champions, a mesma coisa a NBA, ou seja, você compra o evento. O pacote, Mas né? agora, recentemente, houve uma mudança aqui no Campeonato Brasileiro Sim. da lei do mandante, né? Isso. Que isso mexe com as transmissões, com os Mexe, direitos. mexe e não... Eu até escrevi um artigo na Máquina do Esporte, faz uns 20 dias, que fala exatamente isso. A lei do mandante sozinha não muda nada. Aliás, ela pode piorar muito. Porque cada um vai querer negociar. Se cada um que for querer você vai negociar só o seu, Sim. você perde ainda mais. Enfraquece, né? E por que os clubes comemoraram? Porque Então, agora, pelo menos, cada clube tem direito aos seus 19 jogos em casa. Antigamente, se um clube A fosse negociar com uma televisão, beleza, o que você tem para me vender? Nada. Por quê? Porque o jogo de um clube contra o outro, para que aquela emissora pudesse transmitir, ela tinha que ter acordo com os dois clubes. Agora ela só tem que ter com o mandante. Então, efetivamente, agora, o clube tem 19 jogos que ele pode vender. Então, Entendi. ele ganha dentro deste pacote. Né? Só que, ao mesmo tempo, Enfraquece. se você tomar a decisão de vender sozinho, você enfraquece Sim. o todo. Aí ganha o mais poderoso. Bom, cara, como tudo que é bom dura pouco, o Chico está extremamente empolgado. Olha eu aqui, olha vou aqui, te ó. falar, viu, cara? Mas assim, O Evandro é sensacional. então, cara. eu Tá fiquei louco. muito feliz porque ao longo da entrevista, né, desse bate-papo, não vamos chamar de entrevista, exemplos de atitude, perseverança, dor de dono, hands-on, liderança, fazer acontecer. Cara, você deu exemplos variados aí de tudo que a gente realmente procura. Um monte de erro. Erros, acertos, né? E eu acho que isso vai muito, muito no que nós buscamos e na mensagem que a gente quer passar. E como a gente falou para você no começo, né? A ideia é que outras pessoas enxerguem isso aqui, olhem e falem assim, pô, olha que legal, aquele cara me mostrou alguma coisa, principalmente como aprender com os erros, né? Sem E dúvida. os nossos, olhar sempre o copo meio cheio, ao invés de um meio vazio. Diante disso, Evandro, eu gostaria que a gente sempre deixa a mensagem final aqui. O que você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo ali, que hoje é um Evandrinho, né, que gostaria aí de ouvir de você aí como uma sugestão, um toque, mensagem. Fique à vontade. Eu acho que o principal é você colocar sonhos na tua cabeça, né, e segui-los e buscá-los. Não vou dizer custe o que custar, porque acho que o custe o que custar pode ter um lado ruim, né? Mas buscar estes sonhos e trabalhar para eles. Boa. Corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos sonhos. E eu acho que assim, vale também uma coisa que eu ouvi na minha entrevista de emprego na HBO. Eu fui fazer entrevista com o Rubens Evaldo Filho, ele ia ser o meu chefe. E aí ele me perguntou, Evandro, mas me diz aí, você já escreveu promos, chamadas, tal? Eu falei, olha, Rubens, eu nunca fiz isso, mas eu acho que eu consigo aprender rápido. Ele olhou pra mim e fez assim, falou, olha, eu vou te dar uma dica. Próxima vez que alguém te perguntar se você faz alguma coisa, não importa se você faz ou não. A sua resposta tem que ser, sim, eu faço. Depois você se vira pra cumprir, mas você tem que dizer que sim. Então eu fiquei sempre com isso na minha cabeça, né? Não importa o desafio, joga pra cima de mim que eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. E eu acho que é isso que vale, né? Você tem desafios, você tem problemas, você tem um monte de gente remando contra, mas você vai achar o caminho certo para fazer, seja ele para o seu desenvolvimento profissional ou para o seu próximo passo profissional. Um aprendizado. É isso aí. Não, cara, muito bom. Cara, mais uma vez, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Com certeza para nós foi muito enriquecedor e para muita gente isso vai
mudar a cabeça aí de muita gente, principalmente de olhar o copo meio cheio. Fala Maravilha, estou à disposição. Quando quiserem. Não, vai ter o segundo, com certeza. O Evandro 1, 2, 3. Eu também quero agradecer, porque eu achei fantástico, foi um prazer conhecer você, a sua história de carreira. Eu acho que a turma que pôde e deve ouvir você, sabe, às vezes a gente recebe algumas mensagens, né, tipo, o impossível não existe, é coisa e tal, mas aqui o Evandro trouxe, assim, a verdade da frase, né, porque quando você lá atrás não sabia o que queria direito e falou, eu vou fazer tal evento, eu quero estar em tal lugar, e depois isso aconteceu, não é mentira, não é invenção. Não. O Evandro está aqui. É fato. É fato. Então, assim, baseado em fatos reais. Então, essas coisas são verdadeiras. Acredite, não se deixe na primeira desvantagem, né? Ficar para trás, desistir. Não. Parabéns, Corra obrigado atrás dos seus porque sonhos. você ter dado seu tempo aqui para nós. Eu acho que contribuiu para o pessoal, que é uma carreira brilhante. Parabéns e obrigado. Obrigado. É isso aí. E aí eu gostaria só de passar um recadinho aqui. Pessoal, inscrevam-se no canal One Break Podcast. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, no LinkedIn. E agora, essa semana, a gente, primeira mão, Amazon Music. Olha aí. Tá Subimos lá no Amazon Music. Então, para todos vocês, por favor, compartilhem, curtam, inscrevem-se no canal. E eu queria terminar de uma maneira diferente. Propor um brinde aqui para o nosso Evandro. Nosso amigo Evandro. Nosso convidado. Valeu, pessoal. Valeu. Vida que segue. Vida que segue. Abração. Tchau, tchau.